Bom, pessoal, continuando nossas resoluções de exercício aqui, eu vou trazer agora o exercício 2.5, que é simplesmente um exercício de margem de contribuição, tá? Que é um ponto muito importante que vai ser discutido ao longo de todo o curso de custeio, de administração de custos. Aqui ele traz algumas informações de uma empresa no 2.5. A Red Hawk Inc. é uma empresa de merchandising que forneceu as seguintes informações. Então eu tenho o número de unidades, preço de venda, as despesas de vendas variáveis por unidade, despesas administrativas e assim por diante. E aí ele pede, requisitado, prepare a demonstração de resultados tradicional, ou seja, a DRE contábil, como a gente é acostumado a fazer, e a demonstração de resultado com margem de contribuição, que é um ponto muito importante no nosso curso. Volto a repetir. Bom, mais uma vez, eu trouxe aquelas informações aqui para o Excel, para ficar mais fácil da gente resolver. E vamos começar o exercício com a DRE tradicional. Então, como é que funciona uma DRE tradicional? Eu coloco aqui o nome da empresa, né, Red Hawk Inc. Red Hawk Inc. E demonstração de resultados, né? Vamos chamar aqui de tradicional. Como é que começa uma demonstração de resultados tradicional? Bom, começa primeiro com vendas, né? Como é que eu calculo as vendas? É simplesmente o valor que eu vendi por unidade, então eu vendi cada unidade a $15, então 15 por unidade, vezes 10.000 unidades, está aqui, que foi o que eu vendi. $10.000 unidades. Isso aqui me dá o quê? Me dá 10.000 vezes 15. Vamos colocar isso aqui na forma de dólar, né? Para diminuir duas casas aqui. Depois que eu calculo o valor das vendas, eu tenho que tirar o quê? A primeira coisa que eu tiro é o custo dos produtos vendidos, ou no caso do custo das mercadorias vendidas. Aqui, gente, a gente tem que lembrar da fórmula. Lá na contabilidade, qual que é a fórmula da contabilidade? No custo das mercadorias vendidas. A fórmula que a gente usa é estoque inicial mais compras menos estoque final. Por que eu digo que eu tenho que usar essa fórmula? Porque ele me deu aqui estoque de produtos inicial, final e compras. Ou seja, ele quer que eu utilize essa fórmula do CMV. Qual que é o valor aqui se eu continuar escrevendo aqui,
o estoque inicial é 12 mil, mais compras, que é 90 mil, menos estoque final, que é 22 mil. Isso aqui vai me dar quanto, gente? Isso aqui vai me dar, então, vai lá, 12 mil, mais compras, 90 mil, menos 22 mil. Vai me dar 80 mil. Se eu tiro vendas, se eu tiro o CMV das vendas, o custo das mercadorias vendidas das vendas, então eu tenho o quê? A margem bruta. Lá na nossa DRE tradicional, que então é 150 mil menos 80 mil. Eu tenho aqui a margem bruta da nossa conta. Tá? Aí depois que eu tiro o CMV, eu vou tirar o quê? As minhas despesas de vendas e administrativas. O que são as minhas despesas de vendas? Vou chegar isso aqui um pouquinho para frente, para dizer que ela está aqui embaixo. O que são as minhas despesas de vendas? Eu olhando aqui em cima, eu tenho uma despesa variável de venda a 2 dólares por unidade e eu tenho uma despesa fixa de venda de 20 mil dólares. Então, a minha despesa de venda vai ser os 2 dólares por unidade vezes as 10 mil unidades, né, que eu vendi, mais a minha despesa de venda fixa, no caso, 20 mil dólares. Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 2 vezes 10 mil, mais 20 mil. No caso aqui, 40 mil, vou formatar igual está aqui, de despesa de venda. Como despesa administrativa, vejam que eu também tenho despesa administrativa fixa e variável. Então, as minhas despesas administrativas vão ser o quê? A despesa administrativa total, tá, gente? É 1 dólar por unidade vezes 10 mil unidades, mais 15 mil dólares. Então, eu tenho aqui 1 vezes 10 mil mais 15 mil. Dá um total de 25 mil dólares. Formatar igual de cima. Com isso, eu tenho o meu total de despesas, tá? Que é quanto? É um mais o outro. Vou formatar por aqui também embaixo. Feito isso, eu tenho meu lucro operacional líquido. Que é o quê? É simplesmente
a minha margem bruta menos as minhas despesas, que dá $5.000. Então, essa aqui é a minha DRE tradicional, como a gente está acostumado a fazer, né? Vou deixar aqui um pouquinho mais formatado. Então, a primeira parte aqui do exercício, a gente fez o que ele pediu, que é a forma tradicional da DRE. Na segunda parte, a hora que a gente olha, ele quer a demonstração de resultados com margem de contribuição. Então vamos lá de novo fazer uma demonstração. Vou copiar isso aqui. Só que aqui não vou pôr tradicional. Demonstração de resultados com margem de contribuição. Ok? Como é que é a demonstração de resultados com margem de contribuição? Aqui a gente separa custos e despesas fixas e custos e despesas variáveis. E a gente tem um novo elemento de medição de lucro, vamos dizer assim, que a gente chama de margem de contribuição. É aquela contribuição que as minhas vendas menos os meus custos e despesas variáveis dão para a cobertura dos meus custos fixos. Quando a gente for mais na frente, a gente for tratar de planejamento de lucro, isso vai ficar mais claro a importância da margem de contribuição. Quando a gente lida com mix de produtos, esse tipo de coisa. Então, na margem de contribuição, da mesma maneira que na DRE tradicional, a gente também começa com vendas menos custos das mercadorias vendidas. Por que eu começo com isso? Esses dois elementos são iguais. Porque venda eu vendi o mesmo tanto e o custo das mercadorias vendidas eu também vou ter o mesmo. Só que aqui eu tenho uma diferença. Vamos tratar aqui vendas. Vamos dizer aqui que aqui eu tenho lá que é os 10.000 vezes os 15.000, as 15 unidades. Os 150.000, e eu vou formatar também dessa maneira aqui. Só que aqui, ao invés de eu colocar direto custo das mercadorias vendidas, antes disso eu vou colocar aqui custos e despesas variáveis. O que eu chamo de custos e despesas variáveis? Tudo aquilo que depende da minha venda para que aconteça. A primeira coisa que depende da minha venda para que aconteça é o custo das mercadorias vendidas. Eu vou copiar do jeito que está aqui para não ter que escrever tudo de novo e vou chegar um pouquinho para frente. Vejam que o custo das mercadorias vendidas, ele é um custo variável. Variável por quê? Porque se eu não tivesse venda, eu não teria esse custo das mercadorias vendidas. A forma de calcular o CMV aqui é a mesma que eu utilizei aqui. É estoque inicial, mais compras, menos estoque final, e eu já tenho o resultado disso aqui. Poderia fazer a conta de novo, só estou copiando aqui para ficar mais fácil. Só que aqui, o custo das mercadorias vendidas não é o meu único fator variável na minha DRE com margem de contribuição. Eu tenho aqui também o elemento variável das despesas
e o elemento variável das despesas de vendas e o elemento variável das despesas administrativas. Então, quando eu falo custos e despesas variáveis, eu vou colocar aqui despesas de venda e despesas administrativas. O que eu vou colocar como despesas de vendas? Aquela parte que é variável da minha despesa de venda, que é quanto? É os meus $2 por unidade vezes 10.000 unidades. Então, a minha parte variável da despesa de venda vai ser 2 vezes 10.000. $20.000. Formatado da mesma maneira que aqui. E a mesma coisa na minha despesa administrativa. Eu tenho aqui também a parte variável da minha despesa administrativa, que é $1 por unidade vezes 10.000 unidades. Então, a parte variável da minha despesa administrativa é 1 vezes 10.000. Formatar como aqui. E nesse caso aqui, como eu não tenho mais despesas administrativas, eu vou totalizar isso aqui, tá? Que vai dar $110.000. Com isso, eu chego na minha margem de contribuição, que é o quê? É simplesmente a minha receita de venda menos os meus custos e despesas variáveis, que dá $40.000. Veja, o que significa isso? Que a minha venda desses itens contribui para reduzir, para pagar os meus custos fixos, melhor dizendo, com $40.000. Aí aqui eu coloco os meus custos. No caso aqui eu só tenho despesas, tá? Fixa, então despesas fixas. Eu não tenho custos fixos aqui, nesse exemplo. Então, despesas fixas. O que são as minhas despesas fixas? Eu tenho aqui despesas de vendas fixas, despesas administrativas fixas. Então, eu tenho aqui despesas de vendas e eu tenho despesas administrativas. São as duas despesas que eu tenho aqui fixas. Eu não tenho outras despesas fixas. Despesas de vendas fixas, eu tenho um total de 20.000. E despesas administrativas fixas, eu tenho um total de 15.000. E aqui eu tenho o total de despesas fixas, que é um mais o outro. $35.000. E aqui embaixo eu tenho o meu lucro operacional líquido.
que dá quanto? Dá os 40 mil menos os 35 mil. 5 mil, que é exatamente o mesmo resultado. Vejam, o resultado final não muda. O que muda? A interpretação. Vejam que se eu não tivesse vendido nada aqui, eu continuaria tendo essa minha despesa fixa aqui de 35 mil. Se eu tivesse vendido mais, o meu custo e despesa variáveis teriam sido maiores, mas também a minha venda teria sido maior. Então, como eu falei, isso aqui vai ficar mais claro quando a gente for estudar o planejamento de lucro. Tá? Mas, por enquanto, está aqui resolvido o exercício 2.5, né? Lá do nosso capítulo. Eu vou aproveitar e resolver aqui o exercício 2.6, que trata de um exercício bastante aparentemente simples, mas que pode levar a gente a algumas dúvidas. Por quê? Porque é um tipo de atividade que não é tão direta igual é a indústria. Tá? E ele pede para distinguir aqui em um quadro que ele dá o que é custo direto, o que é custo indireto, para cada um dos custos que o hotel incorreu. Para resolver isso aqui, eu também trouxe isso aqui para o Excel, para a gente marcar o xizinho e ficar mais fácil a gente enxergar isso aqui. Então está aqui o que eu fiz aqui, aquele mesmo quadro que está lá, com espaço para que eu pudesse colocar o xizinho aqui. Então vamos, ele já dá o primeiro marcado, né, que é a bebida de serviço de quarto. O que é um custo direto? É aquilo que eu consigo colocar direto na conta do produto. O que é o produto aqui? A diária que o hóspede paga, tá? Então, quanto mais hóspede, quanto maior é a ocupação, maior é o custo que eu tenho com aquele item. Quanto menor a ocupação, menor é o custo que eu tenho com aquele item. Então, por exemplo, o primeiro ele já dá como custo direto, que é a bebida. Do quarto ele diz que esse custo é direto. Tá, esse custo realmente é direto. Eu só tenho consumo de bebida se eu tiver um hóspede lá dentro consumindo bebida, senão eu não tenho custo de bebida. Então esse é um custo realmente direto. Eu cobro diretamente na conta do meu hóspede aquele consumo que ele teve de bebida. E aí ele pergunta, e os demais? Primeiro que ele dá aqui, o salário do chefe principal, que é lá do restaurante do hotel. Isso aqui eu acho que eu copiei errado. Não fui nem eu. Não está certo. Está aqui. O salário do chefe principal, se eu olhar como objeto de custo o restaurante do hotel, então para o restaurante do hotel, se esse restaurante for o meu objeto, eu quero medir o custo
relacionado ao restaurante do hotel. Ele é um custo direto ou ele é um custo indireto em relação ao restaurante do hotel? Em relação ao restaurante do hotel, ele é um custo direto. Por quê? Porque o chefe está ligado diretamente ao restaurante. Agora, se eu mudar o objeto do custo e olhar para o cliente do restaurante, quanto custou aquele cliente do restaurante, e eu quiser ligar o salário do hotel, do chefe do restaurante, àquilo que o cliente me custou, eu não consigo, porque um chefe vale para N clientes. Todos os clientes que consomem naquele restaurante, eu tenho que dividir o salário do chefe entre eles. Então, nesse caso, ele é um custo indireto. Vejam a diferença. Uma coisa é o objeto do custo restaurante. O salário do chefe principal relacionado ao restaurante. É um custo direto. O salário do chefe principal relacionado ao cliente do restaurante. Aí, nesse caso, ele é um custo indireto. Artigos de limpeza para os quartos. Determinado, quando eu tenho como vista, quanto é que me custou o hóspede. Aquele artigo de limpeza que eu utilizei, ele é um custo direto ou ele é um custo indireto? Vejam aqui, gente, que aqui eu tenho uma questão bastante que muitos tenderiam a colocar como custo direto. Só que o mais correto é colocar como custo indireto. Por quê? Porque a hora que eu pego a faxineira dentro do quarto e ela vai fazer a limpeza do quarto, ela leva um vidro, por exemplo, de desinfetante. Eu não sei exatamente quanto que ela usou daquele desinfetante naquele quarto. Ela vai usando. E ela usou um desinfetante durante tanto tempo. Eu não consigo, e não seria prático, eu determinar que, para esse quarto aqui, você vai usar 100 ml de desinfetante. Não dá para medir isso. É mais fácil eu lançar isso como custo indireto e fazer um rateio ao final, do que eu ficar mantendo um controle de cada consumo que o faxineiro teve em cada quarto. Então, por mais que a gente possa ter uma tendência a achar que isso é um custo direto, em termos práticos, é mais fácil tratar isso como custo indireto. As flores lá na mesa da recepção, a maçã que coloca lá, esse aqui, quando é determinado pelo hóspede, o custo do hóspede, eu faço um rateio daquele custo daquela flor por todos os hóspedes. É um custo indireto. O porteiro, né? Mesma coisa. Mesma coisa. O salário do porteiro. Vejam que aqui eu tenho, igualzinho o chefe, o salário do chefe, eu tenho o mesmo item, artigo de limpeza do quarto, artigo de limpeza do quarto, para os quartos. Só que o objeto de custo aqui são os hóspedes e aqui os objetos de custo é o departamento de limpeza.
Quando eu olho o departamento de limpeza, aqui sim, o artigo de limpeza é um custo direto do departamento de limpeza. O departamento de limpeza consumiu aquele material. Eu consigo medir diretamente o custo, ligar diretamente o artigo de limpeza ao meu objeto de custo, que no caso é departamento de limpeza. Então, nesse caso, o meu custo é direto quando ele é relacionado ao departamento de limpeza. É muito importante, gente, essa percepção entre o custo e o objeto do custo. E ele pode ser direto, o mesmo custo pode ser direto para um objeto de custo e indireto para outro objeto de custo. Então, não adianta falar esse custo é direto ou esse custo é indireto. O que vai determinar? O meu objeto de custo. O que eu estou querendo medir? Qual que é o meu objeto aqui? No caso aqui do artigo de limpeza, por exemplo, eu quero precificar quanto custou cada hóspede. Eu quero precificar quanto custou o meu departamento de limpeza. Eu quero precificar quanto custou cada hóspede em relação ao restaurante, o salário do chefe em relação ao restaurante. Ou eu quero precificar o salário do chefe em relação ao cliente do restaurante. Então vejam que são coisas distintas. O meu objeto de custo é que vai determinar se o meu custo é direto ou indireto. Vamos lá, agora eu tenho o mesmo objeto de custo com itens de custo diferentes. O seguro contra incêndio do prédio do hotel para a academia de ginástica do hotel. Nesse caso, ele é um custo indireto. Mas a toalha usada na academia de ginástica, em relação à academia de ginástica, é um custo direto. Então, gente, apesar de parecer muito simples esse exercício, ele nos chama a atenção para essa particularidade, que não basta olhar o custo, eu tenho que olhar também o objeto do custo. E o custo pode ser o mesmo. Se o objeto de custo muda, a classificação desse custo pode mudar. Tá? Então, esse exercício, parem, pensem, revejam, refaçam. Ele é fundamental para a gente distinguir custo, objeto de custo e a classificação em relação a esses itens. Então é isso, gente. Com isso a gente resolveu também o item, o exercício 2.6.